Olá pessoal, Shalom para você que está aí nos assistindo mais uma vez nesse vídeo maravilhoso aqui no nosso canal. Que bom que você está aí, muita luz, muita paz para você. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo que gravamos na semana passada. Vamos dar continuidade hoje, mais uma vez falando para vocês. Esse vídeo é para que vocês venham pensar, é para que vocês venham refletir no que é que está acontecendo no nosso tempo. Para você se perguntar, eu sei que você é um ser pensante, eu sei que você é um ser inteligente, eu sei que você é um ser que questiona as coisas, então é importante você questionar tudo e todas as coisas que você vê. E com relação a esse tema, você que não viu ainda o primeiro vídeo, clica no card aí para você ver o primeiro vídeo. Aí só depois que você ver o primeiro vídeo, você volte aqui para a gente dar continuidade nesse segundo vídeo. Bom, então o que acontece? Acontece o seguinte, que uma divindade, por nome de Deus, essa divindade ela evoluiu, ela veio evoluindo até chegar aqui no Brasil, quando os bispos cardeais da Igreja Católica Romana colocaram aqui para que o povo começasse a adorar essa divindade. Mas aí surgem várias perguntas. Será se nós devemos atribuir qualquer divindade para o Criador? Essa que é a pergunta. O problema das pessoas hoje em dia é que elas querem sair da Babilônia, elas querem sair da Babel, mas elas querem levar uma coisinha. Eu vou sair, mas eu vou levar isso aqui. Ah, eu vou sair da religião, mas eu vou levar isso. Ah, eu vou levar isso, eu vou levar aquilo, eu vou levar aquilo outro. Vou pegar aqui a minha divindadezinha e botar aqui e vou levar também. Esse que é o problema das pessoas. E a pergunta é, devemos atribuir alguma divindade ao Criador de todas as coisas? Devemos atribuir alguma divindade ao Criador? Eu estava conversando com um amigo meu lá do Japão, e ele é budista. E aí ele falou assim, olha, eu não vejo nenhum problema de chamar o Criador de Buda. Atribuir essa divindade ao Criador. Eu falei, aí que você se engana, meu amigo. Aí que você se engana. Porque as características do Criador é uma, as características de Buda é outra. Existe muita diferença de uma divindade para outra. Muita diferença. Sabe, queridos, as inquisições, os holocaustos, as cruzadas, todos essas, vou usar a expressão desgraça, que aconteceram com o povo judeu no mundo, foi no nome de uma divindade chamada Deus. Como é que pode eu estar fazendo o processo de retorno para o judaísmo e ficar constantemente com esse nome na minha boca? Como é que pode isso acontecer? Não tem nexo isso, gente. Não faz sentido eu estar aqui falando para você, olha, que bom, você está saindo do paganismo, que bom, você já saiu da religião pagã, que bom que você está largando a idolatria, você está deixando a idolatria para servir o eterno de todas as coisas, o Criador do universo, o dono, o arquiteto do universo. Mas aí, de repente, você joga um Deus. Então, esse vídeo é só para que você venha pensar, será mesmo? Será mesmo que eu estou adorando o Criador? Hitler matou mais de 6 milhões de judeus em nome de Deus. Em parceria com os padres, com os líderes religiosos, com pessoas que tinham ódio dos judeus, com antissemitas. Então eu tenho que ficar com esse nome na minha boca? Por quê?
Então é isso que eu estou levando você a pensar. Essas pessoas que você vê por aí, que andam constantemente dizendo, eu sou judeu, vamos voltar para as raízes de Israel, vamos aceitar o Criador de todas as coisas. Mas aí ele vai e joga um Deus para você. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Abraham, nosso patriarca, ele tinha muita cautela com o nome do Criador. Ele não falava o nome do Criador. Ele tinha muito respeito, muita cautela com esse nome. Porque a santidade desse nome é muito grande. Sabe? Não é um nome para você andar falando para qualquer lugar. É por isso que o judeu usa 72 títulos para não falar o nome do Criador e blasfemar. Esses 72 nomes, exatamente para não pronunciar a verdadeira essência do Criador. Mas eles não usam divindade nenhuma. Você está me entendendo o que eu estou querendo falar para você? É para que você venha pensar, raciocinar. Será que se essas pessoas que se dizem judeus aqui no Brasil, será que são judeus mesmo? Ou será que são palhaços que estão aí querendo te enganar? Será que não é mais uma extensão do cristianismo? Será que não é mais uma extensão do cristianismo? Tire as suas conclusões. Porque esses caras adoram Deus. Zeus, ser da mitologia grega. A gente já provou isso no outro vídeo. E quando Zeus se transforma em Deus, acontece, não é uma tradução, mas mudança linguística ou evolução da língua grega romana. A adoração a Zeus era muito forte na época de Constantino, meus queridos. É isso que eu quero lembrar você. Na época de Constantino, a adoração a Zeus era muito forte. A idolatria, o paganismo era muito forte. Então é simples de você entender como esse processo veio evoluindo. Esse nome, Zeus, Dios, Diels, Zeutis, Theos, Deus. É fácil de você entender que não se deve atribuir divindades nenhuma para o Criador. Nós devemos ter o nome, a nossa língua, ela tem que ser pura, kadosh. Nós não devemos mesclar com o paganismo, porque uma vez quando você mescla com a idolatria, você se torna um idólatra também. Então, quando você começa a pregar o judaísmo, e você começa com essa ideia, essas ideias aí de mitologia grega, romana, e você fala, vamos pegar aqui o Deus e adotar essa divindade como ser supremo, você nada mais está fazendo do que blasfemando o Criador. Sabe? Eu tenho um artigo. Se você for pegar a Torá e ler, não somente ler, mas refletir o que a Torá está querendo falar quanto a esse assunto, divindade, ídolos, você vai entender. Eu tenho aqui um artigo. Eu quero ler esse artigo para você, tá bom? Para que você venha refletir. Eu preparei esse artigo aqui para você refletir um pouco, tá bom? Esse artigo é para a gente poder pensar um pouquinho. Yahu, Yud, Rei, Vav, Rei. Expressão como Yahu, lê-se Yahu, ele é Yah, lido da direita para a esquerda. Yahu. Yod, Rei, Vav, Rei. O verdadeiro nome do Criador nas escrituras hebraicas, o tetagrama, lê-se Hashem, o nome. Este é o som que recomendamos para leituras públicas e diálogos verbais, pronunciando o Ra como fonema da palavra razão, e o Shem do verbo chegar, uma menção tão leve da vogal I, Shem, a ponto desse fonema dela confundir-se com a vogal E, Hashem. Hashem, que Hashem traduzido para o português quer dizer o nome. Somente é atribuído ao Eterno, aquele que do universo limitado, ilimitado, do puro hebraísmo, é o absoluto, o Criador de todas as coisas, o Criador de tudo, e de eternidade a eternidade, a causa causadora, o Ein Sof, bem como o único princípio que não tem fim.
Entre os Yahodins e hebraístas, é comum mencionar e registrar Hashem diante da ocorrência do tetagrama, ainda que muitos prefiram mencioná-lo como o Eterno ou outro título de grandeza. Nisto elogiamos e concordamos com os nossos conterrâneos, mestres, estudantes e apreciadores. Entretanto, Hashem é mencionado há mais de 5.000 anos. Já no que diz respeito ao uso dos nomes Javé, Jeová ou outros iniciados com a consoante J, advertimos que são deturpações abusivas dos sons originais. Cabe-nos recordar aos interessados que G e Já não eram e não são fonemas do hebraico. Não existe no hebraico original, inclusive em todos os nomes citados na Torá ou em outras fontes. Javé ou Jeová, pelas respectivas razões literárias, fonética e morfolinguístico, é estranho ao mundo hebraico, e a forma Jeová ou Yehová, que só apareceu a partir do ano 1518, não é recomendável por ser híbrida, isto é, consta na mistura de consoantes de Yod, Re, Vav, Re, o tetagrama, com as vogais de Adonai. Dicionário da Bíblia do Almeida, página 146, veja o vocábulo, Senhor. Jeová é um nome falso que não deve ser usado pelo povo do Eterno, tá? E em relação ao título Deus, esse nome que evoluiu, Deus com apóstrofos ou Deus comum, é preciso aprofundarmos em estudos para não misturarmos o que é kadosh e o que é profano. Os estudantes das escrituras devem buscar o máximo sua atenção espiritual para ter um máximo cuidado de não blasfemar o santo nome do Altíssimo. É preciso até mesmo rezar, orar para ampliar a pureza de suas motivações e intenções. Eis o que é digno de tão séria meditação e dedicação. Os teólogos, em sua grande maioria, dizem que há diferença entre nomes e títulos de uma divindade. Por exemplo, Zeus e Júpiter são nomes e Teos e Deus são títulos indicando o ser divino. Isto é um grande engano e veremos que os nomes Zeus e Júpiter e os títulos Teos e Deus, assim como defendem os teólogos como sendo títulos, provém do proto-indo-europeu Deivos. Para isso, usaremos o livro de João Evangelista Martins Terra. João Evangelista Martins Terra foi assessor da Congregação Geral dos Jesuítas, diretor espiritual do Pontífice Colégio Pio Brasileiro, nomeado teólogo do CELAM em Bogotá, membro da Pontifícia Comissão Bíblica em Roma, professor e pesquisador da Loyola University em Nova Orleans, Estados Unidos. E em outras universidades de jesuítas em vários lugares, em Boston, Cambridge, em Chicago e em outros lugares. Em seu livro, O Deus do Indo-Europeu, Zeus e a Proto-Religião dos Indo-Europeus, João Evangelista afirma que o nome Proto-Indo-Europeu Deivos significa o ser celeste ou céu luminoso, com efeito na mesma raiz div, denotando o irradiar da luz. Se originam os nomes da suprema divindade indo-europeia, sânscrito Diaos, grego Zeus, latim Deus Piter, como um nome genérico, ou seja, o título da divindade considerada independentemente de toda a determinação particular. Sânscrito, Deva, latim, Deus, Divos, lituano, Dieva, celta, dia, grego, Dios, divino. Portanto, os nomes próprios e os nomes comuns da suprema divindade entre os povos vêm da raiz div. Significa, fica claro que todos os nomes Diaos, Zeus, Júpiter, Deus, Deva, Diels, Dia, Dios, são na realidade a mesma divindade.
Nas invocações mais primitivas de Zeus, já encontramos o vocativo Zeus Pater. Em latim, a palavra pater associa-se intimamente com a palavra Deus e formava com ela um só nome, dies pater. Vocativo Júpiter. Em latim, as palavras Deus e Divus procedem do mesmo paradigmas na literatura cristã. Divus passou a ser usado adjetivo. Essa mesma forma, divus, significa também dia. Agora reparem que na declinação do grego, o nome Zeus no acusativo passa a se chamar dia. Lá no dicionário de gramática grega de S.J. Freire, página 47, sétima edição, no grego Zeus é dia. No acusativo encontramos o nome dia, em galês e irlandês antigo, o nome latim divus, também usado, significa dia, no latim Deus. Divus, dies, dia. Da palavra Zeus surgiu theos, em grego, theos. Em latim, o mesmo que Júpiter. A palavra teologia surgiu dessa raiz pagã que significa estudos de Deus. Theos, Deus. Estudo de Theos, ou estudo de Deus. A partir dessa declinação anteriormente descrita, surgiram palavras latinas como Deus, dentre muitas outras da mesma natureza. É óbvio que houve uma evolução da língua grega e alguém denominou foneticamente por esse nome a partir dos egípcios Zeus, Zeutes. Vemos claramente as formas do sincretismo são muito antigas. Querer justificar que Zeus ou Deus é o mesmo que Pai dos Céus é que por isso não é errado usar a palavra quando o sentido for divindade. E é o mesmo que dizer que na Índia usar o termos nas escrituras Shiva, salvação dos céus, está correto. Ou referente a Buda, considerar a utilização desses termos na escritura como Deus poderoso, bem assim Confúcio em muitos outros países, e assim sucessivamente. Todos esses termos têm origem pagã, representando os deuses ligados à adoração ao sol, que eu falei agora há pouco sobre Constantino e a sua adoração solar. Tá? No dicionário Deuses e Heróis da Antiguidade, clássica de Tassilo Orfeu Spalding da Cultrix Mac, primeira edição 1974, páginas 169 a 171, podemos observar que Júpiter, ou Zeus, genitivo, em grego, que corresponde ao sânscrito diaos, significa céu ou luz do céu, igual ao sol, que por sua vez indica o caráter dessa antiga divindade indo-europeia. Para os gregos e romanos, Júpiter era filho de Saturno e Reia, como falamos no vídeo anterior. O nome indo-europeu Deus, ou com apóstrofo Deus, que se encontra em sânscrito, lituano antigo, prussiano, velho irlandês, galês, latim e grego, significa brilhante, inseparável do vocábulo dia. Zeus em grego, dies em latim. Isso transcreve claramente o que está escrito em Yeshayahu 14:12, que diz assim: como caíste dos céus, Chamaim, tu, ó resplandecente. Essa expressão em hebraico se refere a Shamael. Filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao Chamaim, acima das estrelas de Elohim, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, e subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vemos que a estrela da manhã, ou brilhante o dia, se refere a Zeus, ou Deus, o culto de Júpiter, que Zeus, no helenismo, se estendeu a vários povos, a língua se estendeu a vários povos. O hebraísmo do primeiro século, eles combatiam arduamente a maneira helênica, pois se afastava completamente da Torá. Os helênicos nunca deixaram de adorar Zeus ou Deus, enquanto os que amam as escrituras hebraicas reconhecem somente Hashem e Yahweh. Por esse motivo, não usamos e não recomendamos esse termo fonético grego Zeus. É importante ressaltar que, infelizmente, muitos sabendo que esse termo Deus
é incorreto, ao invés de pronunciar Hashem, Adonai, Elohim ou até mesmo Eterno, usam Deus com apóstrofo. Sabemos que se trata da mesma divindade cristã, Deus, pois o sinal apóstrofo após a letra D, substituindo a letra E, não muda o som da palavra, mas dá tonalidade à letra D, ficando a pronúncia Deus, inseparável do vocábulo Deus, indo, portanto, contra as escrituras que diz que não levante os teus olhos ao Chamaim e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército do Chamaim, e seja impedido que te incline perante eles. E sirva aquele, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Está lá em Devarim, Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Então é para que vocês possam, meus queridos, refletir sobre esse nome pagão, Deus. Reflita sobre esse nome pagão.